Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos do Trino Concursos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. Vocês viram, hein? Aula 15, mas tem um pouquinho da aula 14 ainda, né? Que nós precisamos complementar, né? Como eu mencionei para vocês, vamos falar de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, né? 534, 535. Vamos falar também de impugnação. E depois a gente começa o título, as temáticas, né, que estão aí mencionadas na aula de número 15. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar pelo cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Eu quero lembrar, nós estamos mais uma vez gravando aqui nos nossos estúdios de Poços de Caldas. Estamos mais uma vez aqui com o nosso querido amigo Edu. 534 e 535 são dois dispositivos extremamente importantes. Por quê, pessoal? Porque eles tratam das questões procedimentais relacionadas a um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública envolvendo pagamento de quantia certa. E a gente sabe muito bem que quando nós falamos de pagamento de quantia certa, nós temos que levar em consideração que a Fazenda só vai pagar o credor ou através de precatório ou através de RPV, de requisição de pequeno valor, não é? Por isso que a gente sempre, quando fala de precatório, RPV, a gente lembra do artigo 100 da Constituição Federal. Mas a questão não é essa. A questão vai um pouquinho além. Pagar o credor tem, evidentemente, algumas consequências. Aí a gente já começa a pensar assim, pois é, a Fazenda vai pagar através de precatório, vai pagar através de RPV, será que é possível penhorar bem público? A gente sabe muito bem que, em razão da natureza dos bens públicos, bens de uso comum, de uso especial e também os dominicais, que são considerados inalienáveis, né, e por consequência lógica impenhoráveis, o procedimento da execução, né, do cumprimento de sentença, envolvendo o pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, ele exige uma forma diferenciada, uma forma específica, diferenciada em relação à execução contra o particular. Eu não posso penhorar um bem público, né, em razão dessa natureza que nós comentamos. A inalienabilidade e também a impenhorabilidade. As demais formas de execução, fazer, não fazer e entregar coisa, não exigem um procedimento diferenciado quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo. Aí a gente está falando de uma situação diferente. Fazer, não fazer e entregar coisa contra a Fazenda Pública, vamos seguir as regrinhas do 536, do 537 e do 538, dispositivos sobre os quais nós já conversamos, não é? Agora, quando nós, aliás, até com possibilidade de astreintes contra a Fazenda Pública, sem problema algum. Mas quando nós falamos de cumprimento de sentença que imponha à Fazenda Pública o dever de pagar uma quantia certa, o procedimento tem que ser diferente. E o que é que esses dois dispositivos mencionam de tão importante assim, que a gente tem que lembrar, pensando, é claro, nas nossas provas objetivas? Primeira coisa, pessoal, quem está na qualidade de credor contra a Fazenda Pública, numa situação de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, tem que apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. E aí tem que, obviamente, esse demonstrativo trazer alguns requisitos. Tem que trazer nome completo, número de inscrição no CPF, no CNPJ do próprio exequente. Tem que trazer o índice de correção monetária que eventualmente venha a ser adotado, juros, respectivas taxas, termo inicial, termo final dos juros, termo inicial e termo final da correção monetária, juros e correção monetária que sejam utilizados, periodicidade da capitalização dos juros, se evidentemente também for o caso, especificação de todos os eventuais descontos obrigatoriamente que devem ser, né, implementados. Então a gente inicia o cumprimento de sentença, envolvendo pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, apresentando este demonstrativo discriminado e atualizado, contendo esses requisitos. Maurício, onde está tudo isso? Está lá no 534. Ok, Maurício. Agora, tem um dado importante. Eu apresento esse demonstrativo, eu aplico aquela multa que a gente viu no encontro passado, do 523, parágrafo 1º, aquela multa de 10%, eu aplico à Fazenda Pública? Não, amigos, não. Nós temos no próprio 534, no seu parágrafo 2º, expressamente previsto que a multa estabelecida no parágrafo 1º do artigo 523 não
se aplica à fazenda pública. A gente pode questionar isso de várias formas, né? E muita gente vai falar, Maurício, isso é uma prerrogativa também da fazenda pública, é uma opção legislativa, é assim que a gente tem que pensar. Mas é claro que é extremamente questionável que nós não tenhamos essa situação aplicada à fazenda pública quando a gente tem aplicado aos particulares, né? Temos uma série de razões aí, mas não convém a gente conversar a respeito agora, respeitosamente eu digo, amigos. Eu particularmente acho que essa questão da multa é uma questão que a gente ainda pode ter uma reversão lá na frente, pelo que eu vejo, pelo que a doutrina, né, conversa bastante também. Mas por enquanto, foquemos no parágrafo 2º do 534, a multa de 10% não se aplica à fazenda pública. Ok, Maurício, mas qual é o procedimento? Tudo bem, vou apresentar o cálculo discriminado, atualizado, né, com todos esses requisitos, mas e daí para frente? Como é que a fazenda vai fazer? A fazenda vai ser intimada, já que é um cumprimento de sentença, não é citação, a fazenda vai ser intimada para pagar o valor? Você mesmo falou que em razão da natureza dos bens públicos, inalienabilidade, empenhorabilidade, não tem como. Qual é o procedimento? Aí o 535 é muito claro, dizendo, a fazenda pública será intimada para querendo impugnar. Por que impugnação? Porque impugnação que é o nosso próximo tema, não é? A impugnação é um meio típico de defesa quando eu falo de cumprimento de sentença. Então a fazenda pública é intimada para querendo impugnar. E a intimação da fazenda pública, só lembrando, meus queridos amigos, né, ela será pessoal, através do seu representante judicial, e essa intimação pessoal é por carga, por remessa ou por meio eletrônico. Como é a intimação pessoal da Defensoria Pública, como é a intimação pessoal também dos membros do Ministério Público. Intimada para querendo impugnar. E qual é o prazo, Maurício, que tem para impugnar? Fazenda Pública tem prazo em dobro, né? Tem prazo em dobro, mas quando nós tivermos prazo próprio estabelecido, é aquele. Aí a gente não conta em dobro. Por isso, amigos, muito cuidado, atenção nesse detalhe, 30 dias para impugnar e não 60. Por quê? Porque é prazo próprio, conforme menciona o artigo 535. Edu, eu peço a você, por gentileza, querido amigo, que coloque na tela. Muito obrigado, Edu. Aí está, pessoal, 535. Olha lá. A fazenda pública, ela será intimada na pessoa, né? Eu já falei para vocês de intimação, por quê? Porque é uma fase, não é um processo relacionado ao cumprimento de sentença, mas é uma fase de cumprimento de sentença. Por isso, já teve o processo de conhecimento, aí é que a gente fala então em intimação, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, aquilo que a gente chama de intimação pessoal, para querendo no prazo de 30 dias, prazo próprio, meus queridos amigos. E nos próprios autos, porque é uma fase, impugnar a execução. Quais são as matérias passíveis de arguição em sede de impugnação a ser apresentada pela Fazenda Pública? Temos aí, olha, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo tenha corrido a revelia, né? E é perfeitamente possível, só lembrando, pessoal, que nulidade de citação, né, é um vício transrescisório. O que é que significa isso? Que é possível alegar até mesmo depois do prazo decadencial para o ajuizamento de uma ação rescisória. Pessoal, não tem problema nenhum de eu alegar a nulidade de uma citação através da querela nullitatis insanabilis, tá certo? Que é aquela ação ainda existente, desde a época do direito romano, a gente pode, direito romano não, um pouquinho mais para frente também, mas a essência do direito romano, né? A gente pode alegar a nulidade de citação mesmo depois de fluído o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, tá certo? É um vício extremamente importante, não é? E a gente tem também a ilegitimidade de parte. Quando a gente olhar as matérias que podem... Edu, vem cá um pouquinho só, rapidinho, por favor. Obrigado, amigão. Rapidinho, só fazer um recorte e a gente já volta lá, pessoal. Quando a gente olhar para o 917, que trata dos embargos, os embargos são um meio típico de defesa na execução de título extrajudicial. A impugnação é um meio típico de defesa no cumprimento de sentença. Quando a gente olhar para as matérias que podem ser alegadas através de embargos, a gente vai ver muita semelhança com as matérias que a gente está vendo agora, que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Pode voltar lá, Edu, por gentileza, amigão. Muitíssimo obrigado. Aí está, pessoal. Além disso, né?
nós temos a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. É muito importante, né, que a gente lembre dessa situação aqui a ser alegada em sede de impugnação, tá certo, pessoal? É considerado, além das demais hipóteses de inexigibilidade, né, da obrigação, por exemplo, o não vencimento do prazo, né, para pagamento voluntário, inexigível aquela obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, como também aquele fundado em aplicação ou interpretação de lei do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, seja em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Isso é extremamente importante, isso está no 535, parágrafo 5º, tá bom, pessoal? É o que nós poderíamos chamar de relativização da coisa julgada. O inciso 4, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Pessoal, olhem esse 535, inciso 4. E aí, Edu, depois que vocês olharam, agora vocês olhem um pouquinho só para mim, por favor, tá bom? Humildemente, eu quero dizer para vocês que a gente tem uma ressalva a fazer aqui em relação a esse excesso de execução. Porque quando se alega excesso de execução, a gente sabe muito bem, o que é que, na verdade, deve fazer a parte executada. Ela não tem só que alegar o excesso de execução. Ela tem que dizer qual é o valor que ela entende como correto, sob pena de não se conhecer aquela arguição. Está no parágrafo 2º do 535. Quando for alegado que o exequente, em excesso de execução, está pleiteando quantia superior à resultante do título executivo judicial, cumpre a parte executada, ou seja, a fazenda pública, declarar de imediato o valor que ela entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Ok, Maurício, isso está no CPC. E o STJ? Me parece que o STJ está abrindo alguma exceção para a fazenda pública. Edu, vamos dar uma olhadinha? Põe aquele julgado do nosso querido Superior Tribunal de Justiça, da 2ª turma, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Aí está, pessoal, vejam só. A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução, que é uma das matérias, né, que podem ser trazidas na impugnação, sem a apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Perceberam? A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução, né? Que é o caso, sem trazer a memória de cálculos com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. STJ RESP de Goiás, do lindo estado de Goiás, 2ª turma, e a data está aqui, pessoal, dia 6 de abril de 2021. Sabe o que significa isso, Edu? Significa que a gente tem que estar bastante atento ao que for perguntado na prova objetiva. Pelo CPC, está muito claro que se tiver que alegar excesso de execução, parágrafo 2º do 535, tem que dizer qual que é o valor que se entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 2º do artigo 535. Se perguntarem, de acordo com o posicionamento do STJ, a gente percebeu que a gente tem ali uma mitigação dessa questão, tá bom? Vamos voltar lá para as matérias, Edu, por favor, que podem ser alegadas. Isso, esse mesmo, amigo. Muito obrigado. Só para que a gente possa, então, fechar, né, porque são 6 itens. É possível alegar a incompetência absoluta, né, ou relativa do juízo da execução, né? E também, no inciso 6, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que, a gente tem uma condicionante, desde que, muito cuidado pessoal, isso aqui já caiu em prova objetiva, né, sem o desde que, então muito cuidado, supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Aí sim é perfeitamente possível arguir. Tá certo? Então essas são as matérias que a Fazenda Pública poderá trazer em sede de impugnação. Qual que é o prazo mesmo? 30 dias. Prazo próprio, não se considera o prazo em dobro.
Maravilha, Maurício. Mas assim, a gente está pensando, né, numa apresentação de impugnação pela Fazenda Pública. E se a Fazenda Pública resolve não impugnar? Ela não quer impugnar aquele cumprimento de sentença. Ou, se ela faz uma impugnação, traz uma impugnação, mas as arguições da Fazenda Pública são rejeitadas. Primeira situação, ela se omite, deixa transcorrer o prazo de 30 dias, né, usando aquela expressão em latim, inaubis, né, ou seja, em branco, não faz nada. Ou ela apresenta e as arguições são rejeitadas. Quais são as consequências? A gente vai dar uma olhadinha, então, pessoal, daqui a pouquinho, no parágrafo 3º do artigo 535. Vamos dar uma olhada, Edu, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Olhem só, pessoal. Não impugnada a execução, a questão é procedimental mesmo, né? Ou rejeitadas as arguições da parte executada. Nós temos dois incisos muito, muito, muito importantes aqui. Primeiro deles, expedir-se-á por intermédio de quem? Do presidente do tribunal, não é através de juiz. É através do... Ah, mas o presidente do tribunal é um juiz. Sim, mas ele exerce o cargo da presidência. Expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Pessoal, vale lembrar que segundo o parágrafo 2º do artigo 100, lembram que eu falei do artigo 100 da Constituição, né? Que teve uma redação dada pela Emenda Constitucional 94 de 2016, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, sejam pessoas com deficiência, eles serão pagos com preferência. Existe uma relação de preferência sobre todos os demais débitos, tá bom? Só tomar cuidado, ter um pouquinho de atenção com o artigo 100, não custa nada, né, Edu? Vamos escrever aqui, artigo 100, parágrafo 2º do nosso texto maior. Perfeito? Obrigado, Edu. Edu já colocou o inciso 2º, que também diz que aqui é por ordem do juiz e não do presidente do tribunal. E vocês vão entender por quê. Porque no primeiro inciso a gente falou precatório, e aqui a gente vai falar do quê? De RPV, de obrigação de pequeno valor, né? Por ordem do juiz, não impugnada ou rejeitadas as arguições trazidas na impugnação, por ordem do juiz dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Edu, o que é que significa isso, pessoal? Significa que, precatório, a gente tem todas aquelas situações que envolvem o pagamento de um precatório, questão da anterioridade, né? A gente precisa ver quando que o precatório vai ser inscrito, para pagar só no ano que vem, né, no ano seguinte. Então, a gente tem todo um entorno do pagamento através de precatório, que é um pouquinho mais rebuscado, evidentemente, do que é a requisição de pequeno valor. E requisição de pequeno valor vai depender muito do que o ente público, né, vai definir como sendo de requisição de pequeno valor, porque depende da sua capacidade de arrecadação, né, tributária e por aí vai, tá certo? E aproveitando, pessoal, esse gancho, né, já que a gente está falando de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, o artigo, falando de honorários, né, especificamente, o artigo 85 é o que trata de honorários, é o que tem 19 parágrafos, né, só tratando de honorários advocatícios. No parágrafo 7º, ele diz o seguinte, muita atenção. Por gentileza, meus queridos amigos, com muita humildade eu digo isso a vocês. Não há que se falar em honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Foquem na redação do parágrafo 7º do artigo 85. Não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que acabe implicando na expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, não tenha havido impugnação por parte da nossa querida Fazenda Pública, tá certo? E pessoal, para a gente fechar, né, eu queria falar sobre 2 pontos importantes e depois a gente já começa a falar de impugnação.
é importante a gente estar falando de fazenda pública, nós lembrarmos do seguinte, quando a gente fala de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Lembrar do tema 28. Tema 28, de repercussão geral, expedição de precatório em parcela incontroversa, que a gente tem que considerar o valor global. O que acontece nesse tema 28 com repercussão geral? Foi por unanimidade que o Supremo Tribunal Federal, seu plenário, evidentemente, julgou constitucional a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV para o pagamento de parcela incontroversa, parcela sobre a qual a gente não tem mais nenhuma discussão. Parcela incontroversa e autônoma da dívida judicial, desde que a decisão, por isso que eu fiz a menção anteriormente, quanto a esta parcela, seja definitiva, ou seja, a gente já tenha o trânsito em julgado. Essa decisão do Supremo foi tomada pelo plenário do Supremo no julgamento do recurso extraordinário 1.205.530. 1.205.530, com repercussão geral reconhecida, que é o tema 28. Basicamente, né, ficou assim a tese definida lá no tema. Edu, por favor, coloca na tela, por gentileza. Muito obrigado, meu amigo. Olha lá, pessoal. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, elemento importantíssimo, observada, lembra quando eu falei valor global? Observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Então, se nós tivermos, amigos, uma parcela incontroversa em situações como essa, em razão do que o plenário já entendeu do Supremo, que entendeu pela constitucionalidade, né, de expedição de precatório ou de RPV para o pagamento dessa parcela incontroversa, se a gente tiver uma situação como essa, não tem nem o que se discutir. Só que a gente tem uma condicionante, não é? Ou seja, que a decisão quanto a esta parcela incontroversa, ela tenha transitado em julgado. Eu vejo como razoável, pessoal, esse entendimento do Supremo, e principalmente a questão da constitucionalidade, porque a gente sabe que normalmente os pagamentos feitos pela Fazenda são morosos, né? Eles demoram demais. Então, se a gente tiver algo que não foi questionado, ou seja, a gente não tem controvérsia nenhuma a respeito, por que não? Não é? A gente já ter a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV. Eu não vejo problema nenhum nesse sentido, tá certo? E para finalizar, uma última observação, meus amigos, em relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. É tanta coisa para falar, né? A gente já tinha que estar falando de execução de título extrajudicial. Mas não tem problema, a gente vai prolongar um pouquinho, pessoal. Lembrar da execução indireta, também chamada de execução invertida. É possível a gente falar de execução indireta, invertida, né? Quando a gente fala da Fazenda Pública? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, o que é a execução invertida? A execução invertida em palavras muito simples, né? Muito objetivas. Se a gente tem uma decisão transitada em julgado, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, ou seja, como sendo RPV, o próprio poder público se antecipa, o próprio poder público, a Fazenda Pública devedora, ela prepara uma planilha de cálculos, né, com o valor atualizado e apresenta isso ao credor. Caso o credor concorde, é isso que a gente chama de execução invertida. Caso o credor concorde, nós teremos o pagamento voluntário da obrigação. Execução invertida, repito, que também é chamada pela doutrina de execução indireta. É possível somente nos casos de emissão de RPV. Maurício, é algo parecido, deixa eu até pegar aqui para falar para vocês, é algo parecido com o que a gente tem no 526? É parecido, não é igual. Por quê? Olhem o que diz o 526, pessoal. Vou ler rapidinho para vocês. Ó. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entende devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1º. O autor
será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito, a título de parcela incontroversa. Tem o parágrafo 2º e o parágrafo 3º também. Mas é só para mostrar para vocês, amigos, que é possível sim nós termos execução direta ou invertida. É a fazenda se antecipando, trazendo uma memória de cálculo bonitinho, uma planilha, falando, credor, RPV, ó, tá aqui, tá bom? Tem como a gente pagar, tá bom? Sem problema algum. Você concorda? Concordou? Maravilha. Não concordou? Aí o juiz vai acabar decidindo o que é que vai acontecer dali para frente. Mas normalmente, pessoal, e eu falo isso de experiência prática, né? Não tanto na minha vara de juizados especiais, mas eu digo pelas comarcas que eu substituo aqui na região em que eu atuo, é relativamente aceitável isso. Os credores aceitam, porque para eles é mais fácil e mais rápido, né, receber um montante do que ficar esperando. E outra coisa, viu, pessoal? Não há cobrança de honorários. O STJ já entendeu nesse sentido, não há cobrança de honorários. Há muito tempo que o STJ já pensa assim, tá certo? Execução indireta ou invertida é exatamente isso que eu falei em palavras bem simples. Tem uma decisão transitada em julgado, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como sendo de pequeno valor, vem a Fazenda Pública, traz uma planilha atualizada do valor que é devido, se o credor concordar, acabou. Ao pagamento voluntário da obrigação, não temos mais que prosseguir com aquele feito, tá certo? Então é isso, meus amigos, que eu tinha para falar para vocês a respeito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública envolvendo pagamento de quantia certa. A gente tem um tempinho curto aqui para poder já iniciar o último tema de cumprimento de sentença, qual seja, impugnação. Isso mesmo, impugnação que é um meio típico de defesa quando a gente fala de cumprimento de sentença. Maurício, as matérias que serão passíveis aí de alegação, né, numa impugnação ao cumprimento de sentença, são parecidas também com aquelas matérias, né, que a Fazenda Pública poderá apresentar? Você acabou de falar, né? Quais são as matérias que a Fazenda Pública poderá apresentar em sede de impugnação, quando ela estiver sendo executada em relação ao pagamento de quantia certa. As matérias que são mencionadas no 525 são parecidas? Muito parecidas, muitíssimo parecidas. O parágrafo 1º do 525 diz, na impugnação, o executado poderá alegar. Primeiro item, primeiro inciso, é falta ou nulidade de citação. Se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Mesma coisa que a gente viu no 535. Ilegitimidade de parte. Enfim, as matérias são muito parecidas. Maurício, excesso de execução da mesma forma. Cumulação indevida de execuções também. Quando alegar excesso de execução, também tem que trazer o valor que se entende correto, em se tratando de uma impugnação apresentada por um particular qualquer, também. Sob pena de não conhecimento, sob pena de rejeição liminar, se não apontar o valor correto, se não apresentar o demonstrativo, sob pena de rejeição liminar. Então as situações são as mesmas, as mesmas. O que eu acho que vale a pena a gente lembrar, amigos, em sede de impugnação, é a questão do prazo. E quando que eu posso apresentar a impugnação? Por isso eu vou pedir ao meu querido amigo Edu que coloque o artigo 525. Amigos, atenção, impugnação é o 525. O 535 é quando a impugnação é apresentada pela Fazenda Pública, tá certo? Envolvendo cumprimento de sentença que trate de pagamento de quantia certa. Vamos ver o 525 caput, Edu, por favor. Muito obrigado, amigo. Transcorrido o prazo previsto no 523 sem o pagamento voluntário. Aquele pagamento voluntário que deve ser feito em qual prazo, pessoal? A gente viu, no prazo de 15 dias. 15 dias. Que é considerado pela jurisprudência um prazo processual, portanto deve ser contado em dias úteis. Então, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, aí sim é que começa a correr o prazo de 15 dias para que o executado, e a gente não precisa, não há necessidade de juízo garantido, independentemente de penhora ou de nova intimação, ele apresente nos autos a sua impugnação. Nos próprios autos, a sua impugnação. Pode voltar, Edu, por gentileza. Obrigado, amigão. E as matérias que podem ser alegadas estão lá no parágrafo 1º. Maurício, eu tenho uma dúvida, uma questão interessante. Porque a gente está falando de impugnação, e você falou de prazo, e a gente está falando de particular, o prazo de 15 dias, prazo que deve ser considerado processual, deve ser contado em dias úteis, por conta da regrinha do 219, mas, e quando nós tivermos litisconsortes,
com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos. Porque o 229 diz assim, olha, quando nós tivermos um litisconsórcio com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, os prazos devem ser contados em dobro. Em dobro. Eu aplico isso também em impugnação? Aplicam, amigos. Tá bom? Na impugnação, cumprimento de sentença é perfeitamente possível de se aplicar. Está no parágrafo 3º do artigo 525. O parágrafo 4º é o que fala da alegação de excesso de execução. Não se esqueçam, tá bom, meus amigos? Tem que apontar o valor. Não é só falar é excesso de execução. Tem que apontar. É que a Fazenda Pública a gente viu que tem um tratamento diferente ali, segundo o STJ. Não segundo o CPC, segundo o STJ. Na hipótese desse parágrafo 4º do 525, diz o parágrafo 5º, não apontado o valor correto ou não apresentado um demonstrativo, a impugnação ela é liminarmente rejeitada. Se, claro, o excesso de execução for a única matéria alegada, né? Se for o único fundamento. Se por acaso tiver algum outro fundamento, a impugnação é processada, mas o juiz não examina a alegação de excesso de execução. Por que ele não examina? Porque não foi mencionado qual é o valor que se entende correto. Não foi apresentado também o respectivo demonstrativo. Maurício, a apresentação da impugnação, o fato de eu apresentar a impugnação, não tem efeito suspensivo automático, né? Então eu posso, mesmo com a apresentação da impugnação, praticar atos executivos, até mesmo atos de expropriação. Não posso? Posso, não tem problema algum, tá certo? Por quê? Porque quando eu apresento a impugnação, não tem efeito suspensivo automático. Mas e se eu quiser, como executado, obter o efeito suspensivo? E se eu quiser? Aí o legislador fala, ok, então, executado, você está se defendendo através da impugnação ao cumprimento de sentença. Você sabe que não tem efeito suspensivo automático, mas quer? Se o juízo estiver garantido, a gente suspende, até que a impugnação seja analisada. Se o juízo estiver garantido. Com o quê? Com penhora, com caução, com depósito suficientes, né? O juiz pode atribuir efeito suspensivo, sim, se os seus fundamentos forem relevantes ou seja, a gente tem uma conjunção aditiva, não é ou, então tem mais um pressuposto. Se os fundamentos forem relevantes, o juízo tem que estar garantido, os fundamentos têm que ser relevantes. E o juiz perceber que o prosseguimento daquela execução pode trazer ou pode causar ao executado grave dano de difícil ou de incerta reparação. Muito cuidado, pessoal, com a possibilidade de que o examinador coloque assim numa alternativa. Olha, a impugnação tem efeito suspensivo automático. Não tem. E se tiver que ser requerido tal efeito suspensivo, repito, o juízo tem que estar... Edu, tem o parágrafo 6º, né, do 525. Põe para nós aí na telinha, por favor. Obrigado, amigo, obrigado. Ó, pessoal, vou só destacar o que importa, tá, que a gente já mencionou. Garantido o juízo, tá certo? Dá para atribuir efeito suspensivo se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano, de difícil ou de incerta reparação. Amigos, eu vou colocar aqui, ó, a bolinha em torno da conjunção aditiva. Então eu tenho aqui, ó, uma situação para conseguir o efeito suspensivo, uma segunda situação, fundamentos relevantes, e uma terceira situação, o prosseguimento possa trazer ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ah, Maurício, mas espera aí, a concessão do efeito suspensivo vai impedir a efetivação de, vamos supor, de atos de substituição de um bem que tenha sido dado como garantia do juízo? Não. Se tiver que substituir, substitui. Às vezes o bem que é dado em garantia do juízo pode perecer ou estar perecendo, tá? Atos de substituição, atos de redução, de reforço da penhora, de avaliação dos bens, não é porque teve efeito suspensivo que esses atos não possam ser praticados. Podem ser praticados sem problema algum. Tá certo, amigos? É extremamente importante que a gente fale a respeito disso. E uma última informação sobre impugnação. Estou tentando fazer tudo para a gente fechar nesse primeiro bloco, né, que já passou o tempo, o Edu já até falou, para a gente começar no segundo só com execução de título extrajudicial.
ainda que atribuído um efeito suspensivo à impugnação, é lícito à parte credora, ao exequente, requerer o prosseguimento da execução. Maurício, mas foi dado efeito suspensivo. Ok, foi dado, mas o exequente quer prosseguir. O que é que a lei fala? O parágrafo 10 do artigo 525 diz assim, ó, basicamente, mesmo que atribuído efeito suspensivo à impugnação, o exequente pode requerer o prosseguimento da execução, desde que ele ofereça e preste nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz, pessoal. Está aqui, ó, parágrafo 10 do artigo 525, que eu acabei de falar para vocês, e a leitura é basicamente essa que eu mencionei. O que é que significa isso, pessoal? Para que serve essa caução? A gente tem que pensar assim, olha, tem uma impugnação, quer dizer, tem uma defesa no cumprimento de sentença. Por conta disso, foi presentes os requisitos que a gente acabou de mencionar, né? Ou seja, está garantido o juízo, os fundamentos são relevantes, o prosseguimento da execução pode trazer ao executado um grave dano de difícil de incerta reparação. Por conta disso, o juiz vai falar assim, credor, exequente, tudo bem, só que foi dado efeito suspensivo. Você quer prosseguir mesmo assim? Quer? Preste caução. Suficiente e idônea. A caução é de tanto. Por quê, pessoal? Por quê? Eu parto do pressuposto que o executado tem a ideia, né, de que aquela impugnação que ele apresentou é extremamente importante, vai modificar algo no contexto do cumprimento de sentença. Por outro lado, o credor fala, não vai não, tanto que eu quero prosseguir. Então eu preciso equilibrar os dois lados. Se para apresentar impugnação o juízo tinha que estar garantido, para prosseguir o cumprimento de sentença, mesmo com efeito suspensivo, sim, tem que ter caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Tá bom? Muito cuidado com esse parágrafo 10 do artigo 525. Fechamos nosso primeiro bloquinho, pessoal. Fechamos o cumprimento de sentença. Daqui a pouco a gente começa o tema dessa aula. Tá bom? Da aula 15 no nosso segundo bloco. Até já, pessoal.